O Expresso e a SIC Notícias, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, lançam o projeto 5 décadas de democracia. Olhar para o passado para pensar o futuro. Todos os meses, com um tema diferente em análise e debate. Como resolver a crise da habitação e preparar o país para o envelhecimento. Quais os desafios na saúde, na educação, na política e na economia? Que estratégias para as alterações climáticas, as migrações e o combate à pobreza? Para saber as respostas a estas e outras questões, acompanhe os debates na SIC Notícias e saiba mais sobre o projeto no Expresso. Boa noite. Seja bem-vindo a mais um debate sobre as 5 décadas de democracia. Ao longo deste ano, a SIC Notícias, o Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos refletem sobre o que mudou nos últimos 50 anos e que lições devemos retirar para melhorar o futuro. Esta noite perguntamos aos nossos convidados como podemos garantir a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. Estão hoje connosco Céu Mateus, professora catedrática de Economia da Saúde, Luís Almeida Fernandes, consultor e perito em Saúde Digital Global, Inês Fronteira, professora na Escola Nacional de Saúde Pública e Filipa Mota e Costa, vice-presidente da Apifarma. O retrato do Serviço Nacional de Saúde é pouco animador quando comparado com a maioria dos países europeus. O Serviço Nacional de Saúde está atrasado na digitalização dos serviços, está mais velho e com dificuldades em fixar profissionais de saúde. Os dados são da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Apesar de nos últimos 6 anos o orçamento do SNS ter aumentado significativamente e o número de profissionais estar também a crescer, isso não tem significado menos contestação ou mais produtividade. Aquilo que se passa de facto é que temos uma crescente insatisfação por parte dos profissionais, dificuldade de atração e de retenção dos próprios dentro do SNS, apesar de hoje também temos um número recorde de profissionais no SNS face aos últimos anos. Portugal surge em primeiro lugar, à frente de Áustria e Noruega, em número de médicos por 1000 habitantes e tem quase o dobro dos inscritos na Polónia, o país com menos médicos da OCDE. Não deixa de ser verdade que a qualidade dos dados que nos permitem tirar estas conclusões é também sujeita a alguma discussão, nomeadamente porque os dados da Ordem dos Médicos, que é o que é utilizado depois para o cálculo destes padrões internacionais, não têm em conta se o médico está de facto a exercer a atividade de medicina. A OCDE acredita que estes números podem estar subestimados em cerca de 30%, o que nesse caso coloca Portugal dentro da média dos países da organização, ainda que o número de médicos com mais de 65 anos seja quase 25%, o que significa que 1 em cada 4 médicos do SNS está perto da idade da reforma, num sistema de saúde que nos últimos anos tem tido dificuldade em reter profissionais nos quadros. É muitas vezes a questão da flexibilidade dos modelos de trabalho, o facto do tipo de horário de trabalho ser flexível ou não ser flexível, do médico poder estar em part-time ou ter que estar em full-time, e é aí que se tem que trabalhar para tentar encontrar outras soluções, caminhos alternativos e mais flexíveis para que cada profissional de saúde, não apenas médicos, mas também os médicos, possam escolher um bocadinho aquilo que é a alternativa que mais lhes agrada e que os motiva a ficar no SNS. Mais autonomia, menos hierarquização nas funções, mais carreira e, acima de tudo, menos burocracia nas tarefas a executar. Nós queremos um sistema moderno de saúde. Um sistema moderno de saúde é um sistema que tem de ter muita informação, muitos registros. O que não faz sentido é que sejam os médicos, com o tempo caríssimo que é o tempo de um médico, a fazer registros que poderiam ser feitos por outros. Neste caso, a digitalização do SNS pode contribuir para que o tempo de trabalho dos médicos, especialmente os de família, seja rentabilizado de outra forma, mas neste processo de transformação do sistema, Portugal ainda tem um caminho longo a fazer para que a média alcance países como a Espanha, Inglaterra ou França, por exemplo. Em circunstâncias como a atual, em que nós temos muita dificuldade em ter o profissional de saúde certo no sítio certo, e estou a pensar, por exemplo, em zonas menos urbanas, onde é difícil colocar alguns profissionais de saúde, como os médicos de família, mas também em zonas urbanas, por exemplo, aqui a zona de Lisboa é uma zona onde nós temos a maior proporção de utentes sem médico de família do país. A digitalização pode nos dar algumas ferramentas adicionais de contribuirmos para resolver este problema. Ainda que isso implique custos num serviço público que tem tido cada vez mais despesa com novas terapêuticas, tecnologia e que cada vez mais pensa na sustentabilidade financeira. Penso que há 3 coisas que são imprescindíveis.
A primeira é boa gestão. Uma segunda razão é que a produtividade dos profissionais de saúde é fraca. Nós temos até muitos casos reportados de esgotamentos, de excesso de horas extraordinárias, etc. Mas as horas trabalhadas são pouco produtivas. E por último, uma maior ou melhor parceria com o setor privado e social que, na opinião dos especialistas nesta área, deve ser analisada de uma forma mais alargada. Partimos de imediato para a análise com os nossos convidados. Muito boa noite a todos. Muito obrigada por estarem connosco. Professora Célia Mateus, vou começar por si para nos fazer um enquadramento geral desta problemática, porque temos uma população particularmente envelhecida que cada vez vive mais tempo e cada vez também precisa de mais cuidados médicos. O inevitável aumento dos custos e também da despesa em saúde não tem sido acompanhado pelo equivalente do orçamento disponível. E esse é um cenário que tende a agravar-se e provavelmente nem sequer tem resolução no futuro. Posto isto, que problemas é que temos que resolver já para que o sistema de saúde em Portugal seja sustentável? Boa noite, muito obrigada. Problemas para resolver já há muitos. Soluções eficazes para resolver esses problemas é que, infelizmente, não há tantas. Há algumas coisas que podemos fazer, portanto, algumas coisas já foram apontadas nas reportagens que vimos, por exemplo, ao nível de melhorar a gestão. Portanto, pode haver também mais capacitação dos profissionais e mais treino em liderança, não é? Portanto, há muitas tarefas de gestão que muitas vezes é difícil acompanhar, mas também devemos pensar mais em ter mais saúde ou mais política de saúde em todas as políticas e em todas as áreas. Uma coisa que é muitas vezes dita é que a prevenção é muito mais barato do que tratar. Mas parece que falhamos sempre na concretização da prevenção e que ainda não percebemos como é que se pode lá chegar. Há várias estratégias e várias experiências que nos levam a pensar que a introdução da política de saúde ou de práticas e de intervenções mais conducentes a estilos de vida que designamos por mais saudáveis podem ter um impacto no sentido de melhorar a qualidade de vida e a saúde das populações. Eu queria só fazer aqui um comentário relativamente ao aumento da despesa, da despesa em saúde ou da despesa em cuidados de saúde em Portugal e aquilo que tende a acontecer. É verdade que nós temos uma despesa elevada, se olharmos em percentagem do PIB, portanto estamos junto dos países que gastam mais, embora não estejamos ao lado dos que mais gastam. Mas depois, quando olhamos para a despesa per capita, essa despesa per capita tende a ser mais baixa, porque a nossa riqueza global é mais pequena do que a riqueza média dos outros países com os quais gostamos de nos comparar quando olhamos para aquilo que é a despesa em percentagem do PIB. Contudo, há uma coisa muito importante, que é nós somos eficientes na despesa que fazemos, porque conseguimos resultados em saúde tão bons e às vezes melhores do que aqueles países que têm despesas per capita mais elevadas. Portanto, a nossa longevidade é das mais elevadas da Europa e nós muitas vezes esquecemos que é verdade que podíamos gastar mais, é verdade que podíamos gastar melhor, mas para aquilo que fazemos, esquecemos às vezes de olhar para aquilo que fazemos bem. É verdade também que sabemos que uma parte desses anos que vivemos, não é, são anos com pouca qualidade de vida e, portanto, também temos que investir mais na melhoria da qualidade de vida das populações, nomeadamente das pessoas com mais de 60 anos, que é quando se começam a notar mais a perda de qualidade de vida, mas em termos de longevidade nós estamos perto dos países com as maiores longevidades da Europa e gastamos per capita menos do que esses países. E, portanto, eu acho que isto é um ponto positivo. É uma boa notícia, no fundo. Exato, é uma boa notícia e acho também que nos devemos todos orgulhar e focar um bocadinho neste resultado. Mas em relação concretamente àqueles problemas que lhe parecem que temos que resolver já, se queremos, no fundo, que o sistema de saúde seja sustentável. Sim, a questão da sustentabilidade dos sistemas de saúde, portanto, neste momento coloca-se em todos os países. Portanto, e quando falo em todos os países, falo dos países de rendimento elevado, que é no grupo onde nós nos incluímos em termos da OCDE, de países da União Europeia, etc. E a questão da sustentabilidade coloca-se em termos daquilo que é a sustentabilidade financeira.
Portanto, parece que o setor da saúde é um buraco negro que absorve todo o dinheiro que lá vai parar e se nós puséssemos mais, aquilo continua a absorver sem que consigamos ver grandes resultados. E há desafios que neste momento eu penso que são partilhados por todos os países. A questão do recrutamento e retenção dos recursos humanos, portanto, nós temos um problema grave em Portugal. Eu vivo em Inglaterra, eu atrevo-me a dizer que o problema lá é bastante pior. A questão da digitalização e da introdução da digitalização na prestação de cuidados, portanto, num lado na prestação de cuidados e também ao nível da gestão, pronto, porque, como disse o professor Miguel Gouveia, nós temos muitos dados, não é? Cada doente hoje em dia, em qualquer contacto, gera milhares de pontos de dados, mas isso depois transforma, portanto, essa quantidade, não é, num elefante de dados que nós temos que guardar em algum lado e que temos que ter segurança, temos que ter privacidade, são dados sensíveis, portanto, toda a questão do armazenamento, dos custos, da pirataria que pode ocorrer sobre esses dados, etc. E depois, um outro problema também que é partilhado por todos os países é a questão do custo da inovação. Portanto, há muita inovação terapêutica, o que é muito bom, porque isso permite-nos ganhos em saúde, não é? Portanto, vem depois a par e passo com aqueles anos de vida que nós temos e a longevidade que gostamos de ter, mas aquilo que acontece é que toda a inovação terapêutica que chega ao mercado é mais cara do que os tratamentos que vêm substituir. E aquilo que acontece e que é específico do setor da saúde é que a inovação, muitas vezes, não substitui o que já existe. A inovação vem ser adicionada ao que já cá está. Por exemplo, nós hoje temos um telemóvel e sabemos que o telemóvel fez desaparecer as câmaras fotográficas, fez desaparecer o Discman, fez desaparecer várias coisas, não é? Pronto, que muitas pessoas, até das gerações mais novas, nem sabem do que é que eu estou a falar. Mas aqui, a inovação em saúde não faz isso. A inovação em saúde vem sempre ser adicionada, não é, àquilo que já existe, porque há tratamentos antigos, há métodos complementares de diagnóstica e terapêutica antigos, não é, como o raio-x, que existe há mais de 100 anos, mas que continua a ser útil em muitas circunstâncias. E, portanto, é um setor onde a inovação é sempre adicionada, porque há sempre alguém que vai responder ao que já cá está. Portanto, isto torna difícil fazer esta gestão do que daquilo que temos capacidade financeira para introduzir e aquilo que podemos pagar, porque, obviamente, que se pudéssemos, pagávamos tudo, não é? Tínhamos toda a inovação a ser adotada para toda a população. No mundo ideal seria assim. No fundo, vamos partir desses três eixos considerados mais problemáticos, a questão dos recursos humanos, a questão do custo elevado da inovação e também da digitalização, para a restante análise com os nossos convidados. E agora eu vou começar pelo Luís Almeida Fernandes para falar concretamente da digitalização, porque há muito tempo que ouvimos falar de transição digital. Eu nem sei se ainda faz sentido falar sequer dessa questão. E a minha pergunta vai um bocadinho nesse sentido. No setor público ainda temos de falar de transição digital ou ela já existe e está completamente consolidada? Essa pergunta é fácil. Não existe, não está completamente consolidada. Eu acho que eu não podia estar mais de acordo com o segmento que mostraram, que falou bastante da produtividade. Nós não temos recursos infinitos, temos cada vez maior procura por parte da população. A produtividade é a única maneira de fazermos mais com o que temos. E eu vejo três oportunidades grandes na área da produtividade. Uma é a prevenção, já está mais do que descrita, mas de facto muito mais fácil acompanhar um doente crónico com estatinas, com adesão à insulina, com mudanças comportamentais, evitando a cirurgia, evitando um transplante renal, evitando hemodiálise. É muito mais barato, muito mais fácil, muito melhor para os doentes. Portanto, essa área é fundamental. E há uma componente digital importante, porque não se pode acompanhar as pessoas com o presencial, com uma pessoa, não temos recursos suficientes para isso. Há duas outras dimensões. Há uma dimensão muito importante que tem que ver com o digital para aumentar a capacidade de resposta dos profissionais ou até substituir algumas funções que não têm de ser desempenhadas por pessoas. Portanto, aqui já está mais que inventado a inteligência artificial para a análise de imagens. Tudo o que é patologia, imagiologia, grande parte da dermatologia pode ser feita muito bem por inteligência artificial e depois verificada por um médico. E, portanto, aumenta a imensa produtividade. E há uma terceira dimensão muito forte que tem que ver mais com eliminar as frustrações de dia-a-dia dos profissionais. Os profissionais de saúde
sentem, com razão, que o tempo deles é desperdiçado em larga medida e estão frustrados com isso, e isso também tem muito que ver com a qualidade do digital. E eu acho que na globalidade nós estamos a falar de 20% a 30% de um ganho de eficiência, que não tem que ver com reduzir nem financeiramente, nem nada disso, tem que ver com conseguir acrescentar mais 30% de produtividade com o que temos, porque as pessoas precisam. E este número parece muito grande, mas não é, porque acompanha os médicos no dia-a-dia e temos milhares de médicos que a usar os sistemas estão à espera do loading do ecrã seguinte, têm de fazer login em 10 aplicações diferentes que ficam ali no computador deles. Temos imensas reportagens de centros de saúde em que os computadores nem sequer funcionam. Estamos a falar de uma coisa completamente básica e elementar. Precisamente, portanto um desperdício enorme. Há no próprio SNS 24 uma pessoa faz a triagem, chega ao fim e acaba por não ter imediatamente uma agenda, uma marcação na agenda da consulta de cuidados de saúde primários, ou até uma teleconsulta, imediatamente, para resolver o problema. Portanto, o que é que a pessoa faz? Desloca-se às urgências na mesma, para jogar pelo seguro, uma maneira desnecessária, recursos do sistema. Portanto, há N coisas destas, e isto é tudo as coisas relativamente, imediatamente acessíveis. Depois também tem muito que ver com a integração, garantir que os centros de saúde, os hospitais públicos, os hospitais privados, Santa Casa da Misericórdia, o setor social, todos trabalham em conjunto e em cooperação para a saúde das pessoas, que é muito difícil. Esse parece ser o desafio mais difícil, e faço esta pergunta até pela expressão que utilizou quando falou na palavra integração. É difícil. Já está a haver passos nesse sentido. A Direção Executiva do SNS, com o apoio também da Secretaria de Estado da Saúde, já estão a criar as unidades locais de saúde, que vêm ao nível local a pôr a mesma gestão responsável pelo centro de saúde, pelos vários centros de saúde e pelo hospital. O que vai facilitar, por exemplo, uma pessoa que tenha uma consulta com o médico de família, que tenha mais facilmente o agendamento imediato com uma especialidade se precisar. Portanto, é muito melhor para as pessoas, mas é só o primeiro passo, porque isto foi a parte da organização, mas faltam os incentivos e faltam as ferramentas. Portanto, os incentivos têm muito que ver com garantir que estas ULS são avaliadas e incentivadas com a qualidade clínica, com o acesso, até com a própria eficiência, e não com a produção. Portanto, que não tem a ver com o número de consultas, porque nós não precisamos de mais consultas só por ter, precisamos é de saúde para as pessoas. Portanto, isso é o tema dos incentivos. E depois ferramentas, porque neste momento os centros de saúde e os hospitais estão em sistemas clínicos separados. E, portanto, obviamente há um trabalho enorme de dar as ferramentas ao ULS de integração de sistemas para que, de facto, eles possam fazer o seu trabalho em sincronia. E, por exemplo, também faltam as analíticas que permitam comparar aquilo que está a ser, de facto, o resultado das ULS em qualidade, acesso, etc., porque às vezes têm populações diferentes. Portanto, uma ULS com mais doentes crónicos, uma população mais envelhecida, vai ter circunstâncias diferentes, e é preciso analíticas fortes para comparar, de facto, a qualidade do que estão a fazer para conseguirem melhorar a sua performance. Portanto, há muito para fazer, mas está claro o que é para fazer, e tudo junto, quando olhamos para estas coisas, o número de 20%, 30% já não parece chocante, já parece um número acessível. Agora o que é preciso é arregaçar as mangas, que há muito trabalho pela frente. Inês Fronteira escreveu recentemente, e vou partir daí, um artigo para o Jornal Público, em que fala concretamente da força do trabalho em saúde. E utiliza um termo curioso, diz que os cuidados de saúde são humano-intensivos, isto é, exigem bastante de mão de obra, apesar do peso cada vez maior do recurso à inteligência artificial. Refere também que é necessário que haja uma maior diversidade da força de trabalho, num modelo que, na sua opinião, está ainda demasiado centrado no médico. Penso que são estas algumas das ideias-chaves, e eu pedia que nos desenvolvesse isso, porque vai ao encontro daquele que é a problemática que hoje discutimos aqui. Muito obrigada. A questão é, não se trata de ser muito dependente do médico. Neste momento, e os próprios indicadores que foram inclusivamente abordados na vossa peça demonstram um pouco isso, não é? Nós estamos, mesmo como subestimados, temos um número bastante grande, um rácio bastante grande de médicos por 1000 habitantes no país, e que, quando nos comparamos com outros países, temos menos profissionais de saúde que podem, de uma forma bastante eficiente, colaborar com os profissionais médicos no sentido de obter mais eficiência e melhorar, inclusivamente, os ganhos em saúde. Portanto, não se trata tanto de estar centrado no médico, trata-se sim de conseguir uma combinação muito mais eficiente das competências que nós temos
temos atualmente nos nossos profissionais de saúde. E, inclusivamente, nessa peça eu falo da área da saúde pública, que é uma área que está muito dependente de 3 grupos profissionais, os médicos, os técnicos de saúde ambiental e os enfermeiros. Quando há uma plenitude enorme de outros profissionais, podem inclusivamente trabalhar em áreas que os meus colegas já referiram e que são fundamentais, nomeadamente a área da promoção da saúde e da prevenção da doença. Portanto, tem muito mais a ver com uma combinação eficiente das competências que nós neste momento temos e a vossa peça, outro exemplo crasso, tem a ver com os cuidados de saúde primários, em que o médico de medicina geral e familiar neste momento tem uma série de funções, de atribuições e de atividades que podem ser facilmente combinadas com outros profissionais que têm competência para isso e que permitem que depois estes profissionais mais especializados se possam dedicar a acompanhamento de doentes, por exemplo, crónicos com evoluções muito mais complexas da sua doença, que precisam de uma assistência maior, podem acompanhar, por exemplo, no caso das grávidas, que tem sido um aspecto muito falado, até por causa deste acompanhamento do parto por enfermeiros especialistas em enfermagem materno-obstétrica, mas que se podem dedicar ao seguimento de grávidas mais complexas, deixando os casos mais simples, não é, do ponto de vista da sua complexidade, para outros profissionais de saúde e que estes modelos têm sido testados noutros países com níveis de formação de profissionais de saúde equiparados ou até inferiores ao nosso e que têm demonstrado ser bastante eficientes. Portanto, é uma questão de conseguirmos aqui fazer uma gestão mais inteligente dos recursos que temos. Ou seja, não temos falta de recursos, mas simplesmente não estão a ser utilizados da melhor forma. É isso? Não, não é. Eu acho que nós temos falta de alguns recursos. Se nós olharmos para as nossas estatísticas e como o professor Eduardo Costa referiu na peça, as estatísticas, por exemplo, relacionadas com os médicos são particularmente difíceis, porque aquilo que nós usamos em Portugal e que se usa na OCDE para comparar Portugal com outros países são os médicos que estão inscritos na Ordem dos Médicos e não necessariamente os médicos que exercem medicina. Porque, de facto, quando olhamos para a tabela da OCDE, Portugal até tem um dos números mais elevados de médicos por 1000 habitantes. Sim, só a Grécia, penso eu, é que fica à frente de Portugal. E, portanto, nós não sabemos, nós temos aqui também um problema de contagem de cabeças, não é? Nós não sabemos quantos médicos é que efetivamente exercem medicina, prestam cuidados de saúde, porque os médicos podem estar na indústria farmacêutica, podem estar nas administrações centrais sem exercício clínico, podem estar a fazer uma série de outras funções e, de facto, se nós olharmos depois para, por exemplo, o rácio de enfermeiro por médico, nós temos 30% mais de enfermeiros comparativamente a um médico. Portanto, por cada médico eu tenho 1,3 enfermeiros, que não é de todo eficiente, porque eu devia ter exatamente, imagino, 3 ou 4 enfermeiros para cada médico, para que estes pudessem ocupar de alguns cuidados mais simples, menos complexos, e depois então deixar para os médicos outro tipo de tratamento. A questão é que, quando nós olhamos, como eu ia dizer, para esse rácio, nós temos efetivamente, e depois temos pessoas sem médico de família, temos listas de espera para consultas de especialidade, temos desertos médicos no país, onde não temos profissionais médicos. A área da psiquiatria, por exemplo, é um caso bem conhecido. O que acontece é que, neste caso, nós temos efetivamente falta de médicos e, portanto, aquilo que nós temos que fazer como país e que não fizemos até agora é ter uma política de planeamento de recursos humanos em saúde, que é revista, como por exemplo na Holanda, que é revista como uma periodicidade semestral, em função da transição epidemiológica, do que é que afeta as pessoas, quais são as principais doenças, em função de aspectos como o envelhecimento, como a evolução dos próprios determinantes de saúde. Nós atualmente estamos a viver uma crise relacionada com a habitação, temos um ligeiro aumento em termos de desemprego. Isso tem um impacto na saúde e vai-se refletir a longo prazo depois naquilo que
que é a condição de vida das pessoas e a saúde das pessoas. E, portanto, se nós tivermos uma unidade de planeamento que esteja atenta e que vá verificando quais são as tendências evolutivas, podemos depois adaptar muito melhor a nossa resposta em termos de recursos humanos. E isto começa desde o ensino, desde a formação de base dos profissionais de saúde, até depois áreas mais específicas como a especialização. Não só para médicos, mas para todos os outros profissionais. Nós somos uma das sociedades europeias mais envelhecidas. Nós vamos precisar, a curto prazo, de muitos profissionais de saúde que tenham competências na área da gerontologia, dos cuidados aos idosos. E neste momento nós não temos planeamento nessa área, não é? Portanto, é necessário olhar para tudo isto. Filipa Mota e Costa, havendo um natural aumento de doentes crónicos e também de um aumento da esperança média de vida, como é que se consegue efetivamente sustentar a necessidade de mais de medicamentos? Bom, boa noite e obrigada pela pergunta também. A questão da inovação e dos medicamentos, mas também dos dispositivos, mas em particular aqui falamos de inovação. Inovação em saúde tem sido o grande motor também de melhoria da qualidade de vida das pessoas, do aumento da longevidade, e isso acho que estamos todos de acordo. Naturalmente que este debate da inovação e do custo da inovação e da pressão nos sistemas de saúde, naturalmente que é um debate que existe em Portugal e em todo o mundo. Contudo, eu diria que até Portugal, face a outros países do mundo ocidental, comparando-nos só com o mundo ocidental, eu diria que Portugal está numa situação em que o contributo, a despesa de medicamento em si, está absolutamente controlada. Não é, eu admito que não seja a percepção geral de quem vai lendo as notícias do dia, mas na realidade a despesa com o medicamento, e nomeadamente com a inovação em Portugal, e agora focando-nos em Portugal, é uma despesa que está controlada, que tem vindo ao longo dos anos, e assim seguramente desde 2010, tem vindo numa descida do peso relativo na despesa total de saúde. Atualmente a despesa com medicamento em Portugal é 19% a despesa total em saúde, e é uma despesa de saúde crescente, como ainda há pouco aqui foi mencionado, e em que a despesa com medicamento, apesar de muita inovação e de muito contributo para mais anos de vida, mais qualidade de vida, esse peso relativo tem de facto vindo a descer, e atualmente é 19%. Portanto, claramente não são os 19% que têm um peso, digamos assim, no sistema. Então, outros temas que já aqui foram, outras áreas que já aqui foram faladas. Em relação à inovação, ou seja, a inovação de facto é fruto, e eu admito que se fala de preços muito altos, em alguns casos serão, outros não, contudo não é verdade, e com todo o respeito pela professora Selma Mateus, não é verdade que toda a inovação venha com preços mais caros do que aquilo que existe. Aliás, em Portugal, e volto a referir, em Portugal, não é a realidade dos países, Portugal tem sido pioneiro, nomeadamente a Autoridade de Saúde, o Infarmed, tem sido pioneiro na introdução de mecanismos de avaliação do medicamento, não só do ponto de vista clínico, como económico, para que isso seja a base da formação do preço, e muito pioneiro e um bem-aja, de facto, porque estamos, digamos assim, no caminho da sustentabilidade. Muito tem contribuído para a sustentabilidade. E por aí há basicamente duas vias de formação do preço do medicamento. Ou por minimização versus comparadores já existentes, e quando eu falo de minimização, estamos a falar de minimização adicionando sempre algo do ponto de vista clínico. Uma inovação que não adiciona nada, simplesmente não chega ao mercado. Portanto, uma inovação, algo inovador, um medicamento inovador, para chegar ao mercado, para chegar a doentes, tem que trazer algo de melhor. E esse algo de melhor, se for, digamos assim, pouco melhor, agora traduzindo aqui assim linguagem mais comum, tem que entrar com um preço, no mínimo, 10% abaixo do que já existe. Se o que trouxer for transformacionalmente melhor, admite-se, pelas regras, um aumento de custo, mas na realidade, em Portugal, não é essa a regra. Ou seja pelas negociações que são feitas com a Infarmed, a verdade é que, depois de toda essa avaliação, digamos assim, técnica, do ponto de vista clínico, económico, depois, quando o contrato de financiamento é terminado, há mecanismos adicionais ou uma negociação adicional e, na realidade, em Portugal, a inovação entra igual ou abaixo, na maior parte dos casos, com certeza que haverá exceções, e, para além disso, há ainda outros mecanismos digamos assim, mais setoriais, ou seja, o acordo entre a indústria farmacêutica, o Ministério da Saúde, Economia e Finanças, que já existe, se não me engano, desde a Troika, mas, ou seja, que começou por ser um acordo de sustentabilidade,
uma contribuição extraordinária e que ficou, neste momento é uma taxa de sustentabilidade em que a indústria simplesmente devolve uma percentagem de 2 dígitos ao Sistema Nacional de Saúde, mas depois há ainda outros mecanismos, ou seja, no caso de Portugal, os preços praticados em Portugal acabam por ser dos mais baixos da Europa e como estamos num mercado regulado, preços baixos num mercado aberto no sentido da União Europeia, provoca um problema chamado exportação de medicamentos e depois há falta em Portugal. Ou seja, para evitar estes mecanismos de fuga de medicamentos de Portugal para outros países, acabamos por ter, digamos assim, 2 preços, digamos assim, o preço facial, o preço de lista e depois, por um mecanismo de desconto, de devolução de crédito, é feito, digamos assim, o preço final. E a verdade é que... Tenho que só fazer esta pergunta. Parece-lhe que, apesar de tudo aquilo que disse, que o sistema consegue assegurar os tratamentos mais caros para quem efetivamente precisa deles? Infelizmente, o sistema não está a assegurar o acesso de todos os doentes que precisam. E não só pelo atraso, porque eu sei, todo este processo em Portugal é dos países mais lentos, é dos países que demora mais, e são dados ao OCDE, é dos países que mais demora desde a aprovação a nível europeu até o acesso dos doentes. E eu dou só um exemplo. Os últimos dados ao OCDE são cerca de 2 anos, 700 e tal dias entre a aprovação a nível europeu e a entrada, o acesso do doente em Portugal. Quando estávamos em pandemia, ninguém aceitaria que a vacina chegasse a Portugal 2 anos depois do resto da Europa. Ninguém aceitaria isso. E, contudo, é isto que se passa em áreas como oncologia ou outras. Pronto. Ou seja, a introdução, o atraso, todo este processo, para exatamente, porque os preços são tão baixos, são processos altamente complexos, que faz com que, para não falar, digamos assim, também do próprio sistema do regulador do tempo de avaliação, ou seja, são de facto, em Portugal, dizer que o medicamento é um contribuidor, ou seja, eu até diria que é o contrário. O setor do medicamento é um forte contribuidor para a sustentabilidade do sistema, por estes mecanismos todos que eu acabei de mencionar e também por um sistema que é internacional, ou seja, a inovação está associada a exclusividades, mas também está associada a um período de exclusividade. Ou seja, a indústria farmacêutica não é um adversário, é sobretudo um aliado? Totalmente, a começar por é um aliado dos doentes, porque de facto inovação e quem precisa sabe bem do que é que eu estou a falar, ou seja, o que o medicamento, o que os tratamentos inovadores podem dar de vida, de esperança de vida, em alguns casos, mais uma vez, é muito difícil falar na generalidade, mas em alguns casos é absolutamente extraordinário. Dou-lhe só 2 ou 3 exemplos que qualquer pessoa... Muito rapidamente. Vou-lhe dar um exemplo. Cancro de próstata após uma metastizado. Em 2004, éramos todos vivos em 2004, não foi ontem, a esperança média de vida seria 1 ano. Desde 2016... ontem mais um bocadinho, é 5 anos. Portanto, passar de 1 ano para 5 anos, numa faixa etária em que estamos a falar de 70 ou 80 anos, é muito significativo. Já para não falar dos HIVs e outras áreas em que, de facto, há 30 anos eram doenças mortais e que atualmente são doenças crónicas, ou o muito falado caso da hepatite C, nos últimos anos, trataram-se 19 mil doentes, eu não estou enganada, da hepatite C, o que significa que esses doentes saíram do sistema, deixaram de gerar despesa a nível hospitalar e, para além do bem-estar emocional das suas famílias, naturalmente, são pessoas que voltaram a integrar o sistema, digamos assim, económico e produtivo do país. Portanto, quando falamos de uma população, uma demografia em crescimento, maior envelhecimento da população, naturalmente são sistemas sob tensão, naturalmente. Mas, de facto, o setor de medicamento, em Portugal, tem sido um forte contribuidor para a sustentabilidade do sistema. Professora São Mateus, quer acrescentar alguma coisa? Não, é verdade. A questão do processo de avaliação, de facto, Portugal é um dos países que tem um processo de avaliação para a introdução de inovação dos mais antigos da Europa, portanto, desde 2006 que está implementado. Sofre de alguns problemas, portanto, a questão da demora na avaliação dos processos é um comentário frequente àquilo que se passa, mas está também associado, de acordo com aquilo que a doutora Filipa referiu, à complexidade do sistema em Portugal. Porque a questão é, há medicamentos que não chegam a Portugal, é verdade. Portanto, eu vi um artigo não há muito tempo em que há cerca de 2 anos, 80 moléculas chegaram ao mercado. Nós adotámos cá em Portugal cerca de 40, portanto, metade, mais ou menos. Há países europeus onde não foi adotada nenhuma e há outros países europeus onde foram adotadas 70% ou 80%. Portanto,
A questão também depende com quem é que nos estamos a comparar. Obviamente que o desejável seria que nós pudéssemos introduzir mais inovação. A questão, além do preço, muitas vezes está também relacionada com a diversidade. Portanto, a questão da inovação é muito importante no sentido de adicionar longevidade à população. E muitas vezes nós hoje conseguimos tratar doenças que há 10 anos as pessoas que nasciam com elas morriam. Portanto, e hoje conseguimos manter essas pessoas vivas, não é? E com esperanças de vida mais ou menos dentro daquilo que é o normal. E, portanto, obviamente que depois não é por exemplo, o caso da hepatite C, que é um excelente exemplo, o medicamento quando apareceu, portanto, foi transformador no sentido em que foi um tratamento em que as pessoas ficavam curadas. Portanto, não era mantê-las vivas nem melhorar, era curar a doença. Portanto, não a todos, mas a uma percentagem elevadíssima da população. A questão é que o custo do tratamento durante aqueles 4 meses, portanto, a entrada, não é, colocava problemas de cash flow em todos os sistemas de saúde onde apareceu, portanto, porque eram todos os doentes, não é, que até esse momento não tinham sido tratados e que podiam beneficiar do tratamento. E a questão da inovação, portanto, nós temos sempre tendência a olhar para o impacto do custo da inovação nas doenças mais mortais, portanto, a questão ou que nos chocam mais do ponto de vista da sociedade, como a questão da oncologia, do HIV, etc. Mas também há muitas doenças, como a hipertensão, as doenças cardiovasculares, que também têm tratamentos inovadores a chegar ao mercado. A diferença, não é, de preço não é tão grande como destes tratamentos, onde nós estamos a falar muitas vezes em situações onde conseguimos fazer as pessoas sobreviver, portanto, mais 3 ou 4 anos, ou mais 5 anos, que de facto é sempre importante, portanto, nem que seja 2 meses, obviamente, para a pessoa e para a família, isso é sempre importante. Há muita inovação a chegar e eu acho que neste momento essa pressão é sentida por todos os sistemas de saúde. Já agora, ainda sobre a despesa em medicamentos, cá em Portugal, houve uma medida que foi adotada durante o tempo da Troika, que foi uma maior pressão para mais prescrição de genéricos. E isso, portanto, houve aí uma transformação muito grande ao nível dos padrões de prescrição, portanto, uma adoção de um comportamento que ainda não tinha sido internalizado por parte dos médicos e, nessa altura, de facto, isso também contribuiu muito para a redução da despesa em medicamentos e para controlar. Porque isto, nós estamos sempre a tentar tapar uma pessoa que está a crescer com um cobertor mais ou menos mesmo tamanho, não é? Portanto, e a questão é como é que a gente vai conseguindo fazer esticar o cobertor, portanto, porque temos mais inovação, conseguimos tratar mais pessoas, é ótimo que as pessoas vivam mais anos, mas a pressão está sempre ali latente. Portanto, nós, para conseguirmos adotar tratamentos inovadores e para conseguirmos tratar melhor pessoas, portanto, todas as pessoas que já estão, temos que, noutras áreas, fazer poupanças, não é? E isso muitas vezes é feito. Mas esta área, na sua opinião, é aquela que é mais difícil poupar? Eu acho que é difícil poupar no sentido em que, portanto, há muita inovação sempre a chegar. Portanto, isso, por um lado, obviamente que é muito, muito positivo, mas isso traduz-se numa pressão tremenda sobre os sistemas de saúde de todos. Portanto, nós podemos depois fazer como nos Estados Unidos, não é? Portanto, em que se aceita que quem tem dinheiro consegue ter acesso, quem não tem dinheiro não tem acesso, portanto, e em muitas da população não tem qualquer proteção quando está doente, não tem acesso a qualquer tipo de tratamento, portanto, há muitas pessoas que não são tratadas e depois há muitas pessoas que até podem ser tratadas a mais do que aquilo que necessitam para poder ter algum nível de melhoria do seu estado de saúde. Como não é essa a situação que nós vivemos neste momento e não é essa a situação que nós espero, não é, que venhamos a ter daqui a 10 ou 15 anos, portanto, é sempre uma pressão muito grande, porque obviamente que quando fazemos uma análise daquilo que está a chegar, o número de moléculas é sempre crescente. Portanto, em todos os anos nós temos sempre mais do que aquilo que já tínhamos. Portanto, isso é bom. Mas queríamos aqui alguns desafios. Ainda falando dos desafios que nos traçou há pouco, que são muitos, ainda assim tem uma visão particularmente positiva sobre o que vai acontecer nos próximos anos ao nível da digitalização, chamemos assim, no Serviço Nacional de Saúde. Mas a minha questão vai também para outro ponto que há pouco a professora Céu deixou no ar, que é a questão dos dados e do tratamento de dados que se gera para cada doente, até porque todos nós
nós vamos lendo notícias e acompanhando, há sempre falta de pessoas, sobretudo no Serviço Nacional de Saúde, para esse tratamento de dados. Todos nós já fomos confrontados com notícias de falta, por exemplo, de engenheiros informáticos no Serviço Nacional de Saúde. Esse parece-lhe também ser, efetivamente, um dos problemas que tem de ser solucionado a curto prazo. Tem que haver, de facto, um maior investimento em pessoas com mais competências para lidar com os dados? Sim, sem dúvida. Aliás, neste momento, a responsabilidade de Analytics dentro do Sistema Nacional de Saúde está nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, que são o braço digital do SNS, e está 3 níveis abaixo da presidência. Portanto, está ali escondido numa organização, logo se vê o relevo que se está a dar a Analytics. Eu acho que é muito fraco, tem de se dar muito maior relevo. Mas fez aí um comentário que eu quero só corrigir, que é... Corrija. Estava a dizer que, como se eu estivesse a pintar o que vai acontecer. Mas eu não estou a pintar o que vai acontecer, eu estou a pintar o que se tem de fazer. Porque eu estive envolvido em várias transformações, tive o prazer... Mas deixou uma mensagem positiva, porque começou com um número que podia ser assustador, quando falou dos 20% a 30%, mas depois deixou, no fundo, uma mensagem de que... E já vai ser ainda mais positiva, mas antes vem a parte chata, que é isto, não vem à borla. Portanto, o que é preciso? Eu fiz transformações destas, tive o prazer de fazer nos Estados Unidos, na Ásia, Médio Oriente, e fazem-se, são muito difíceis, mas fazem-se. Mas precisam sempre de investimento, e precisam de know-how, e precisam de liderança. E nós, neste momento, investimento, estamos numa oportunidade única, porque temos 300 milhões de euros em entrada de PRR na SPMS, que é o orçamento anual é cerca de 50, portanto, temos em 2 anos 300 só para investir em cima do orçamento anual. É imenso, é uma oportunidade única. Agora, não pode ser desperdiçado. Da área do know-how, nós temos pessoas muito boas, temos pessoas como o enfermeiro João Oliveira, que era do SNS 24, da minha equipa lá, que muito competente, e há pessoas como ele muito competentes, que sabem mesmo, muito dedicadas, sentido de missão, e que precisam de ser motivadas e precisam que lhes abram portas. E também na área do know-how, eu nunca vi nenhuma empresa, as empresas maiores, melhores do mundo, que querem fazer transformações, com quadros bem pagos, chamam sempre ajuda especializada. Não tentam fazer com a prata da casa, porque há ajuda especializada que só faz transformações digitais pelo mundo fora, sabem exatamente o que fazer, e são caros, mas são um bom investimento, porque normalmente acabam por ser pagos com vista a objetivos. E, portanto, nós não podemos comprar um chapéu de chuva baratucho e depois parte-se com o vento e ficamos a apanhar uma molha. Do lado da liderança, é onde falha, porque nós temos uma liderança que eu acho muito forte na direção executiva do SNS, com sentido de missão, competente, capaz, está a tentar fazer muita coisa. Do lado da SPMS precisamos de uma liderança que seja capaz de entender no terreno como é que a saúde digital funciona, motivar as pessoas da casa e no fundo, fazer esta transformação acontecer. E agora tenho um desafio terrível para as nossas duas convidadas, porque já estamos mesmo na reta final, por isso vou-vos fazer uma pergunta mais genérica a ambas, para me traçar, no fundo, Inês e Filipe, os desafios imediatos, medidas concretas que podiam ser já adotadas e que, no fundo, iriam garantir a médio prazo a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde. Para os recursos humanos de saúde, eu diria pensar os modelos de trabalho, uma maior flexibilidade nos modelos de trabalho, principalmente para esta geração mais jovem e que nós queremos reter no SNS. Isto quer dizer que as pessoas possam optar por part-times, por full-times, por conseguir mover-se rapidamente dentro do sistema, porque isso é a realidade no mercado de trabalho português e europeu. Portanto, para mim, tem a ver com isso e tem a ver também com todo um pacote de incentivos que não passa única e exclusivamente pelos incentivos financeiros, antes pelo contrário, mais até pelos outros, formação, desenvolvimento profissional contínuo, liderança, motivação de equipas, para, de facto, conseguir que os jovens profissionais hoje são, em particular os médicos, daqui a uns anos serão outros profissionais de saúde, certamente, se olharmos para os modelos de outros países, e estes jovens profissionais precisam de ser atraídos para o SNS de uma forma muito mais eficiente do que aquela que está a ser feita neste momento. Filipe Mota e Costa. Vou responder em complementaridade ao nosso colega de painel do Luís. Eu acho que os dados
para além de ser necessários para tratar melhor os doentes, podem ser também uma enorme oportunidade para o país. O setor da saúde é naturalmente, já aqui foi falado, um setor que gera grande despesa, mas pode também ser visto como um fator de riqueza do país, não só pela melhor saúde das populações, mas também gerando dados e tendo bons dados. Os dados podem fazer com que não só se otimize melhor o tratamento dos doentes, evitar duplicação de exames, de recursos, etc., mas pode também, um país com dados bem organizados, é uma oportunidade para a investigação, seja básica, seja de investigação clínica. Um país onde haja mais investigação clínica atrai, portanto, é atração de investimento estrangeiro das multinacionais que precisam de países, digamos assim, para desenvolver os ensaios clínicos. Isso, por um lado, fonte de receita, fonte de melhor tratamento, fonte também de incentivo para alguns profissionais de saúde que veem na investigação também um fator de motivação e, além disso, não só, dizia há pouco, de tratar melhor os doentes, mas também, olhando mais a longo prazo, vemos países a investir em bases de dados, em biobanks, portanto, em bases de dados para otimizar a investigação. Estamos a falar de uma era onde a inteligência artificial precisa de grandes dados também para otimizar a investigação e resultados. E, portanto, um país com uma boa estrutura de dados não só é um país capaz de tratar melhor, mas é um país também capaz de atrair serviços e atrair investimento estrangeiro. E passa por aí. Muito obrigada por nos terem deixado as vossas perspectivas e também os modelos de ação para o Sistema Nacional de Saúde. Foi um gosto ter-vos esta noite aqui connosco. Da nossa parte é tudo. Até uma próxima oportunidade.